A Palestina no Império Romano. A Palestina, na época de Cristo, faz parte do Império Romano. Vamos ver como os romanos conseguiram se implantar lá, por que meios Herodes chegou a tornar-se rei e qual era a situação política no momento em que pregava Jesus. Origem dos interesses romanos na Palestina. A situação geopolítica. Os primeiros contatos entre Roma e os judeus ocorreram não antes da metade do século II a.C. São consequência de um jogo político complexo no qual a República Romana se imiscuiu progressivamente, a partir de 200 a.C., mais ou menos. Nesta época, o Mediterrâneo Oriental está dividido entre as diferentes monarquias originadas da conquista de Alexandre. Os Lágidas reinam no Egito. Os Seleucidas dominam um império que se estende teoricamente da Ásia Menor até o Indo, mas que, com o passar do tempo, se encolhe como um couro curtido. É amputado a oeste pelas usurpações, a leste pela independência de fato dos soberanos e pela expansão dos partas. A Macedônia é dirigida pelos Antigônidas, que, com desigual sucesso, tentam dominar as cidades da Grécia e as ilhas do Egeu. O pequeno reino de Pérgamo, no extremo oeste da Ásia Menor, é governado pelos Atálidas. Todos esses reinos formam um mundo dinâmico que espalha por todo o Oriente os valores culturais gregos, dando assim origem à chamada civilização helenística. Se a unidade artística e linguística é real, embora muitas vezes superficial, esse universo permanece, por outro lado, um conjunto politicamente instável, dilacerado pelas guerras e as disputas dinásticas, onde a imagem do soberano é inseparável da do chefe guerreiro. Com tudo o que isto impõe de coragem física, de aptidão para comandar e, portanto, de gosto pela guerra. Estes reis tiveram o cuidado de aperfeiçoar seu exército a tal ponto que se pôde falar de uma verdadeira corrida armamentista. A infantaria pesada, a falange, é apoiada por uma cavalaria pesada, os catafratários, e por uma cavalaria ligeira, e há também os elefantes. Assim, os Antigônidas possuíam uma coldelaria com 300 reprodutores e 30.000 éguas, e os Seleucidas tinham uma criação de 500 elefantes. Nesse contexto agitado, a Palestina tem um lugar privilegiado, constituindo uma parte daquela que então se chamava Celecíria, quer dizer a Síria profunda, em oposição aos planaltos do norte e às cadeias do Líbano e do Antilíbano. É objeto de permanentes cobiças e motivo de conflitos que opõem Lágidas e Seleucidas, outrora parte integrante da quinta satrapia persa, a Transeufratena, caiu em poder dos Lágidas após a conquista de Alexandre. Os judeus parece que se acomodaram bem com esta hegemonia, afinal, pouco importuna, mas em 200 ou 198 a.C., Ptolomeu V é vencido por Antíoco III na Batalha de Pânion. A Palestina passa então para o domínio soberano seleucida. O novo senhor dos judeus usa de diplomacia para com eles. Antíoco III, aliás, tem outras preocupações. Está em guerra com Roma. Derrotado em 189, deve, conforme os termos do Tratado de Apameia, pagar uma indenização muito pesada que vai sobrecarregar por muito tempo as finanças do seu reino. Seu sucessor, Antíoco IV Epífanes, desejoso de lutar contra as forças centrífugas que minam seu império e de reatar os laços com as tradições dos fundadores da dinastia, inicia uma política de helenização autoritária, a qual a Palestina não escapa. Esta tentativa age como um revelador,
cindindo os judeus em duas tendências, os filo-helenos, ou pró-gregos, e os ortodoxos. Daí nasce a revolta dos Macabeus. Por esta época, Roma acaba de conquistar a Macedônia, ano 167, e põe em ação uma diplomacia que consiste em sustentar os estados mais fracos. Por seu tamanho, como Rhodes ou Pérgamo, ou pela mediocridade de seus soberanos, como o Egito, contra as tentativas imperialistas dos Seleucidas. Com esse objetivo, ela impede Antíoco IV de prosseguir seus avanços no Egito. Por volta de 160, Roma teria até mesmo recebido favoravelmente uma delegação judaica enviada por Judas Macabeu. A autenticidade do relato tem sido contestada. No entanto, se os senadores receberam tal delegação, eles não chegaram a prometer qualquer ajuda material, mas contentaram-se com vagas palavras, próprias para entreter as cisâneas que os favoreciam. Roma não recomeça a intervenção direta no Oriente senão no século I a.C. Serviu de pretexto à política expansionista de Mitrídates Eupator, rei do Ponto, na costa norte da Ásia Menor, que se arvora em campeão da liberdade das cidades gregas contra a expansão romana. A primeira e segunda guerras contra Mitrídates terminam com tratados de paz. Em 66, Pompeu é investido de um comando extraordinário para combater esse soberano e seu aliado Tigrano da Armênia. Entretanto, não contente de seguir as diretrizes do Senado, Pompeu aproveita-se do estado de composição em que caíra e o que restava do reino Seleucida. Antíoco XIII, o último soberano, acabava de ser assassinado para anexar seu território e criar assim a província da Síria. As dissensões surgidas entre os príncipes da dinastia Asmoneia, os descendentes dos Macabeus, forneceram-lhe um pretexto para intervir na Palestina. Em 64, enquanto ele submete a Síria, Hircano II e seu irmão Aristóbulo II, filhos de Alexandre Janeu, disputam entre si o poder. Pompeu envia um dos seus legados para colher informações no local e, na primavera de 63, recebe 3 delegações, uma de Aristóbulo, outra de Hircano e a terceira do povo judeu. Avança então sobre Jerusalém, que Aristóbulo prometera entregar-lhe. Um partido de resistência se entrincheira no templo. Após 3 meses de assédio, Pompeu se apodera da cidade. Os responsáveis são decapitados. Um tributo é imposto a Jerusalém e a seus arredores. A faixa costeira e certas cidades são colocadas sob a autoridade do governador da Síria. Hircano não conserva senão Jerusalém e a Judéia. Aristóbulo e seus 2 filhos, Alexandre e Antígono, são levados cativos para Roma. A estratégia é simples. Para proteger suas possessões da Ásia Menor e da Síria contra as partas, Roma submete à vassalagem mais ou menos diretamente as regiões periféricas, a saber, a Armênia, o reino judeu e os pequenos principados árabes, como a Itureia. Esse projeto explica igualmente que Roma tenha dado decretos em favor dos judeus. Para garantir a fidelidade de seus novos súditos, teve que aceitar reconhecer seus particularismos. Os decretos em favor dos judeus. Nas suas antiguidades judaicas, o historiador judeu Flávio Joséfo interrompe de repente sua narrativa para nos oferecer o texto das disposições tomadas no mundo antigo em favor dos judeus. Trata-se de uns 20 decretos ou parágrafos de decretos
promulgados no discurso das guerras civis e mais tarde por Augusto ou seus lugares tenentes. De acordo com os costumes legislativos do tempo, tais decretos são circunstanciais e refletem os problemas que se apresentaram em determinado momento nesta ou naquela cidade. Este aspecto particular, porém, não nos deve enganar. Esses decretos constituíram as bases do estatuto especial de que se beneficiaram os judeus a partir da sua integração no mundo romano. De início, César recompensa Hircano II pela ajuda que lhe prestou, reconhecendo-o como etnarca e sumo sacerdote dos judeus a título hereditário. Essa decisão constitucional é seguida numa disposição particular. Os judeus não serão obrigados a alojar tropas romanas durante o inverno e não estarão sujeitos a taxas por essa isenção. Quase ao mesmo tempo, César dá disposições de ordem fiscal que regulam a coleta de imposto na Palestina. É uma determinação que ratifica o dom feito a Hircano do norte do país. Além disso, legisla sobre a cessação da coleta das taxas durante o ano sabático e sobre sua diminuição no ano seguinte. Decretos em favor dos judeus. Durante a pritania de Artemon, no primeiro dia do mês de Leneon, Dolabella, imperador, aos magistrados, ao conselho e ao povo de Éfeso, saudação. Uma nota de rodapé aqui sobre Cornélio Dolabella, procônsul da Síria em 43. Esse texto pode ser datado de 24 de janeiro de 43. Continuando. Alexandre, filho de Teodósio, embaixador de Hircano, filho de Alexandre, sumo sacerdote e etnarca dos judeus, explicou-me que seus correligionários não podem prestar serviço militar porque não podem carregar armas nem caminhar em dia de sábado e não podem conseguir os alimentos tradicionais que costumam usar. Portanto, eu, como meus predecessores, concedo-lhes isenção do serviço militar e lhes permito seguir seus costumes e dos seus pais para se reunir para os ritos santos e sagrados segundo as suas leis e fazer suas oferendas para os sacrifícios. Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas. César Augusto, Pontífice Máximo, revestido do poder tribunício, decreta: foi decidido por mim e meu conselho, sob juramento, com a aprovação do povo romano, que os judeus poderão seguir seus próprios costumes, segundo a lei dos seus pais, como o faziam na época de Hircano, sumo sacerdote do Deus Altíssimo, e que suas oferendas sagradas serão invioláveis e poderão ser enviadas a Jerusalém e entregues aos tesoureiros de Jerusalém. Se alguém é surpreendido roubando seus livros sagrados ou suas oferendas sagradas de uma sinagoga, será considerado como sacrilégio e sua propriedade será confiscada em proveito do povo romano. Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas. Aparecem a seguir novas disposições que se explicam no contexto das guerras civis. Os judeus serão isentos do serviço militar por causa de seus escrúpulos religiosos, já que esse serviço tornava impossível a observância do sábado e dos interditos alimentares. Parece que isso diz respeito aos judeus cidadãos romanos e, portanto, suscetíveis de serem alistados nas legiões. Tal problema não se punha, evidentemente, no caso de um corpo de auxiliares composto unicamente de judeus. É interessante notar que a maioria dos decretos imperiais referidos por Flávio Joséfo são dirigidos a cidades da Ásia Menor. Após a morte de César, os republicanos expoliaram de todas as maneiras possíveis essas cidades, e os judeus tinham de se queixar das exações que os afligiam como aos gregos.
Isso explica que os decretos favoráveis tenham sido dados por magistrados partidários dos triunviros, magistratura de exceção, de caráter constituinte, confiada em 43 pelo Senado a Otávio, Marco Antônio e Lépido, e correspondam à restauração tentada por esses últimos após a derrota dos republicanos em Filipos, em 42 a.C. No início do Império, um novo problema se coloca a propósito do pagamento de dracma. Com efeito, os judeus da diáspora, quer dizer, os que mofavam fora da Palestina, pagavam um imposto anual de 2 dracmas, de dracma, para a reconstrução e a manutenção do templo. Ora, parece que certas comunidades da Ásia Menor e a de Cirene foram impedidas de encaminhar para Jerusalém as somas recolhidas. Os textos transmitidos por Flávio Joséfo mostraram que o imperador ou seus lugares tenentes confirmaram aos judeus esse privilégio fiscal. Parece também que algumas cidades da Ásia Menor adotaram, por esta época, uma regulamentação autorizando os judeus a observarem o sábado, a constituírem sinagogas onde desejassem e impondo aos mercados que colocassem à venda produtos alimentares kasher. Essa legislação poderia parecer anedótica se não fosse rica de consequências. A aceitação dos particularismos conformes com as tradições e com as leis ancestrais dos judeus significava o reconhecimento de fato de um direito peregrino especial e fundava o estatuto do religio licita, que é o judaísmo. Os cristãos dele se beneficiarão enquanto não se separarem dos judeus. Depois disso, serão considerados como adeptos de uma superstitio. Além disso, ela ratifica um outro paradoxo. Para vincular a si a Palestina propriamente dita, os romanos foram obrigados a reconhecer a autoridade do sumo sacerdote sobre os judeus da diáspora. Pode-se, pois, encontrar no Império judeus que, embora sujeitos ao direito romano, dependem ao mesmo tempo da jurisdição do sumo sacerdote ou do sinédrio. Isso explica certos aspectos do processo de Paulo, que é passível de um julgamento pelo sinédrio, porque, considerado judeu, mas que, ao mesmo tempo, argumenta da sua qualidade de cidadão romano para apelar ao tribunal do imperador. A última consequência é o reconhecimento de um privilégio fiscal surpreendente. O sumo sacerdote tem a faculdade de cobrar de dracma em todas as comunidades judaicas do mundo romano e de fazê-las conduzir livremente para Jerusalém. O regime herodiano. As guerras civis, sobretudo entre César e Pompeu, vão acarretar novas mudanças na Palestina, favorecendo o desaparecimento da monarquia asmoneia, descendente dos macabeus, e a ascensão política de Herodes. A ascensão política de Herodes. Em 49 a.C., César pensava em servir-se de um dos descendentes dos macabeus, Aristóbulo II, confiando-lhe 2 legiões para combater os partidários de Pompeu, os pompeianos, no Oriente. Mas esse projeto fica frustrado, pois Aristóbulo é envenenado e Alexandre, seu filho, decapitado pelos pompeianos em Antioquia. Após a vitória de César em Farsala, em 48, Hircano II e seu ministro Antípater se apressam a entrar para o partido do novo senador de Roma. Para provar sua fidelidade, Antípater oferece 3.000 homens a César. Então, em dificuldade em Alexandria, Hircano insiste com os judeus do Egito para se unirem ao ditador. Em 47, os decretos em favor de Hircano vêm testemunhar o reconhecimento de César. Mas Hircano, embora sumo sacerdote e etnarca dos judeus,
não tem senão uma autoridade teórica, pois Antípater, que César nomeou Epitropos, ou procurador, governa de fato. Ele lança, aliás, as bases da sua sucessão, nomeando os seus 2 filhos, Fazael e Herodes. O primeiro, estratego de Jerusalém, o outro, estratego da Galiléia. Em 43, Antípater procura entrar para o círculo dos amigos de Cássio, um dos assassinos de César, então procônsul da Síria. Este último, obrigado a sustentar um exército importante, ordena na Palestina a cobrança de um imposto de 700 talentos. Herodes é nomeado estratego da Celecíria, mas seu pai é envenenado por esta ocasião. Após a derrota dos republicanos em Filipos, em 42, Marco Antônio vem à Ásia Menor para tentar normalizar a situação do Oriente. Recebe possivelmente uma delegação dos judeus, depois uma de Hircano e, enfim, Herodes, que vem pessoalmente. Fazael e Herodes são nomeados tetrarcas do território judeu. Em 40, Antígono, filho de Aristóbulo, tenta retomar o poder, buscando o auxílio dos partas. Fazael e Hircano são presos, ao passo que Herodes consegue refugiar-se junto aos nabateus. Ao saber disso, nos diz Flávio Joséfo, Fazael, certo de que seria vingado pelo irmão, não hesita em suicidar-se para escapar às sevícias dos partas. Antígono manda cortar as orelhas de Hircano para torná-lo inapto para o sacerdócio. Contudo, a vitória do príncipe Asmoneu devia ser de curta duração. É que, sem temer as tempestades do outono, Herodes embarca para defender sua causa em Roma, diante de Antônio e de Otávio. Com sucesso, aliás, os triunvíros lhe reconhecem o título de rei. Voltando em 39, organiza um exército e se lança à conquista do seu reino. Em 38, toda a Palestina, exceto Jerusalém, está nas suas mãos. Com o auxílio dos romanos, toma a cidade em 37. O Antígono, que se comporta com pouca honradez, é decapitado pelos romanos. Herodes, porém, não conquistou sua tranquilidade, pois em 37, Marco Antônio, voltando ao Oriente, dá a Cleópatra, rainha do Egito, a costa Ciro-Palestina, a Celecíria, a Cilícia e o Chipre, o que corresponde ao território pertencente aos Lágdas na época da grande expansão do Egito. Herodes é então obrigado a colaborar com a política de Antônio e de Cleópatra, fornecendo-lhes dinheiro e víveres. No dia seguinte, a rainha do Egito recebe, além do mais, o produto dos balsameiros de Jericó e uma parte do território nabateu. No momento da derrota de Antônio em Actium, em 31, Herodes não hesita em ir ao encontro de Otávio para lhe exprimir sua submissão. De um modo muito hábil, se dermos crédito a Flávio Joséfo, dá a entender que foi fiel a Antônio até o último momento, e agora que Triúnviro perdeu seus poderes, ele, Herodes, não hesita em passar para o lado do vencedor, não para mudar de partido, mas para respeitar o ideal de suas ligações com Roma. A política de Herodes. Príncipe do tipo helenístico, mas de origem árabe, sem parentesco com a família dos Asmoneus, Herodes jamais conseguiu conquistar a simpatia dos judeus piedosos. Era filho de um Idumeu, Antípater e de uma Nabateia. Ora, os Idumeus, no sul da Judéia, vencidos em 126 por João Hircano, tinham sido obrigados a se judaizar e, portanto, não eram considerados como fiéis de boa cepa. É por isso que Herodes não exercerá o ofício de sumo sacerdote e o confiará a homens sem valor. Por outro lado, para legitimar seu poder, procura ligar-se aos Asmoneus, desposando em 37 Mariana, neta de Aristóbulo II, pelo lado do pai,
e de Hircano II pelo da sua mãe. Este cálculo político, aliás, não o impediu de amar apaixonadamente sua esposa, que ele mandará executar por ciúme em 29. Além disso, seu amor pela civilização grega se percebe no gosto que tem pelas grandes obras, pelos jogos e pelos espetáculos. Extraordinária figura de aventureiro deve seu êxito ao seu senso do possível. Sabendo que não era bastante poderoso para sacudir o jugo romano e, ao mesmo tempo, que não era bastante popular para dispensar seu apoio, sempre quis, prioritariamente, agradar a Roma, isto é, suficiente para tornar compreensível todo o seu governo. Antes de tudo, é um soberano construtor. Faz numerosas construções em honra de Augusto. Assim reedifica Samaria, a qual deu o nome de Sebaste, equivalente grego de Augusto. Funda uma nova cidade na costa, no local denominado a Torre de Estraton, e dá a este porto o nome de Cesareia, a nossa Cesareia Marítima. Funda também Antipátrida, em homenagem a seu pai, e edifica uma cidade do tipo helenístico perto de Jericó, a qual denominou Fazaeles em recordação do seu irmão. Restaura diversas fortalezas, nas quais constrói palácios para si, Heródion, Maqueronte, Masada. Um hipódromo é inaugurado perto de Jerusalém. Ele não hesita tampouco em instituir jogos quadrienais em honra de Augusto em Cesareia e até mesmo em Jerusalém. Rodeia-se de eruditos formados nas letras gregas, como, por exemplo, Nicolau de Damasco, cuja história infelizmente perdida teria permitido confrontar e criticar as afirmações de Joséfo. Para satisfazer aos judeus, incrementa a reconstrução do templo e o faz embelezar. Por esta ocasião, teve de mandar ensinar o ofício de pedreiro a 1000 levitas, para evitar que simples operários profanassem os locais reservados aos sacerdotes. No tocante aos fariseus, sua política é geralmente dura. Aliás, ele trata mal também aos saduceus, por causa da ligação deles com os asmoneus. Em 25, uma primeira conspiração de fariseus é cruelmente reprimida. E, embora nem sempre se deva tomar Joséfo ao pé da letra, parece que, com o passar dos anos, seu poder se tornou cada vez mais despótico. Do ponto de vista econômico, seu reinado foi até benéfico. A criação da Cesareia garante a possibilidade de comércio externo pelo Mediterrâneo. O restabelecimento da calma interior, a repressão do banditismo garantem a segurança do mercado interno. No momento da fome de 25, ele manda fundir sua baixela de prata para custear as compras de gêneros alimentícios. Em 20, reduz de 1/3 os impostos para 1/4 em 14 a.C. Em geral, gozou da confiança de Augusto e jamais deixou passar uma oportunidade de agradar e lhe testemunhar sua solicitude e sua fidelidade. O fim de sua vida foi obscurecido pelas disputas dinásticas. A oposição vem dos 2 filhos nascidos de sua união com Mariana, Alexandre e Aristóbulo. Esse conflito quase lhe faz perder a confiança de Augusto. No entanto, tendo o imperador ordenado a constituição, em Beirute, de um tribunal composto de romanos e de judeus, os 2 jovens foram condenados e executados, juntos com 300 cúmplices, no ano de 7 a.C. Depois foi Antípater, filho de Mariana II, que, nomeado herdeiro do pai, trama contra ele. Antípater é enviado preso para Roma. Doente e próximo do fim, Herodes ainda manda para a fogueira 2 fariseus que haviam conspirado contra ele. Morre em Jericó em 4 a.C., não sem ter tido tempo de mandar matar, com a permissão imperial, seu filho Antípater. Flávio Joséfo acrescenta que ele havia ordenado a execução de nobres judeus, encarcerados no hipódromo,
dizendo que assim haveria choro no momento de sua morte. A sucessão de Herodes. Pouco antes da morte, Herodes determinara como seria sua sucessão. Arquelau, filho de Maltace, uma samaritana, herdaria o título de rei. Herodes Antipas se tornaria tetrarca da Galiléia e da Pérea. Herodes Filipe, filho de Cleópatra, seria o tetrarca da Gaulanítide, da Traconítide, da Bataneia e de Pânias. Desde o início de seu reinado, Arquelau teve que reprimir uma revolta fomentada pelos fariseus. Ao mesmo tempo, seu título era contestado por Herodes Antipas, que antes havia sido designado por Herodes para lhe suceder. Diversas delegações chegaram a Roma para apresentar suas reivindicações, mas, após refletir, Augusto confirma quase exatamente os termos do testamento de Herodes. Arquelau conservava a Judéia, a Idumeia e a Samaria, mas deveria contentar-se com o título de etnarca. Antipas era tetrarca de Bataneia, da Auranítide e da Traconítide. No entanto, esta disposição não foi duradoura. Arquelau causou escândalo ao desposar uma princesa da Capadócia, casada anteriormente com Alexandre, filho de Mariana I, e com Juba, da Mauritânia. Além disso, considerado cruel e brutal, foi acusado perante Augusto por uma delegação de judeus e de samaritanos. No ano 6 d.C., o imperador depôs Arquelau e o exilou para a Gália. Daí em diante, a etnarquia da Judéia, Idumeia, Samaria será confiada a um procurador.